Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que legaliza os jogos de azar no Brasil. Em votação, a redação final. Aqueles que foram pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovada, a matéria vai ao Senado Federal. A proposta ainda tem que passar pelo Senado e é um tema que vem sendo discutido no Congresso há cerca de 30 anos. O projeto original é de 1991. O texto aprovado na Câmara regulariza 20 modalidades dos chamados jogos de azar. Aí podemos incluir cassinos, bingos, videobingos, jogos online, jogo do bicho. As autorizações de funcionamento ficam a cargo do Ministério da Economia e a ideia é criar uma agência reguladora para o setor. O projeto também prevê o pagamento de 17% de contribuição sobre a receita dos empreendimentos. O apostador pagará 20% de imposto para valores que superarem R$10 mil. E as empresas interessadas precisarão ter sede no Brasil. Quem defende a proposta afirma que o país perde com a falta de regulamentação do setor. Do G20, das maiores economias do mundo, apenas o Brasil e a Indonésia não têm jogos de aposta regulamentados. É um absurdo o Brasil, com as potencialidades que tem, receber somente 6 a 7 milhões de turistas estrangeiros por ano. O Uruguai, com uma população de 3 milhões, recebe a mesma quantia que o Brasil, sem as mesmas potencialidades. Mas o projeto não é unanimidade. Enfrenta resistência dentro do Congresso, principalmente da bancada evangélica. O principal argumento para quem é contrário à proposta é de que os jogos de azar poderiam encobrir atividades criminosas. A liberação desses jogos, desta maneira, pode favorecer e muito a lavagem de dinheiro, o crime organizado. Os números sociais do maior exemplo de jogo do mundo de Las Vegas são horríveis: estupro, roubo, prostituição, tráfico e etc. Todos sabem que os números da segurança são horríveis, nem os Estados Unidos dão conta de controlar coisas erradas que acontecem ali. O presidente Jair Bolsonaro sinalizou que deve vetar a proposta, caso ela também seja aprovada no Senado. O que eu já decidi aqui, a Câmara toda sabe, os presidentes da Câmara e do Senado também sabem. Uma vez aprovado, a gente vai exercer o nosso direito de veto. E daí, para derrubar o veto é nominal, né? Na Câmara tem que ter 257 votando não ao veto, né? 257 não, metade mais um de 513, né? O veto seria derrubado. Eu acho difícil derrubar o veto. Mas se a Câmara derrubar, vai para o Senado. Lá são 81 senadores, para derrubar o veto, tem que ter 41 senadores votando não. É isso que também vem sendo falado nos bastidores? É o que vamos saber agora, com a ajuda dele, Yuri Pita, nosso analista de política, já parceiro aqui do Item Mais. Sempre bom te ter por aqui, Yuri. Bem-vindo. Oi, Carol. Sempre um prazer estar aqui também. Vamos lá. Yuri, a deixa aqui para eu te apresentar no nosso podcast foi justamente a fala do presidente Jair Bolsonaro, sinalizando um veto ao projeto de lei que regulariza os jogos de azar no Brasil. Minha pergunta, Yuri, é jogo de cena ou, de fato, o presidente Jair Bolsonaro, nos bastidores, vem querendo vetar esse projeto? Esse projeto é muito exemplar e talvez seja um dos casos mais simbólicos do que a gente tem visto em diversos momentos do governo Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro tendo uma posição, uma opinião ou um desejo sobre um determinado assunto e o governo ou setores do governo agindo de forma não necessariamente alinhada com o presidente e a base de sustentação do presidente no Congresso Nacional agindo praticamente por conta própria. Esse talvez seja o caso mais emblemático disso. O presidente, por desejo relacionado à importância dos setores mais conservadores contrário aos jogos de azar, e aí a gente está falando em especial das bancadas evangélicas e também alguns setores mais ligados ao catolicismo mais conservador, que são contrários à legalização dos jogos de azar. Mas figuras importantes da base do governo e aliados importantes do governo são favoráveis, historicamente favoráveis. E aí o que a gente percebe é que tende a acontecer o que aconteceu em diversas outras propostas.
o Congresso aprova, o presidente veta e o Congresso derruba o veto. Nesse caso, vai ser difícil a gente acompanhar porque tem uma série de desdobramentos ainda. A aprovação foi na Câmara, no Senado o clima é um pouco diferente. O presidente já fazendo essa sinalização de que vetaria e este veto talvez não seja tão fácil de ser derrubado quanto outros. Mas, de qualquer modo, não acho que seja necessariamente um jogo de cena do presidente em si. Eu acredito que ele esteja falando dessa forma porque, de fato, tem muita pressão ao redor dele para que ele vete. Mas, de fato, a gente sabe de queixas desses parlamentares, principalmente de deputados que são contrários ao projeto, que acreditavam que o presidente poderia ter se engajado mais e não se engajou como eles gostariam. Inclusive pressão dos próprios ministros do governo. A gente percebe que não há um consenso entre eles. Vamos lembrar, aquela reunião ministerial de abril de 2020, Paulo Guedes e a ministra Damares, ali no embate justamente com relação a esse tema. O presidente fala em liberdade. Deixa cada um se do jeito que quiser. Principalmente se o cara é maior, vacinado e bilionário. Deixa o cara se lá não entra nenhum brasileirinho. Não entra nenhum brasileirinho desprotegido. Se a CGU tiver como controlar a entrada e a saída do dinheiro. Isso, então vamos lá. Se não tiver como lavar dinheiro. Jair Bolsonaro, nesse momento, sofre pressão, então, de todos os lados, está, digamos, ali, tentando se equilibrar numa corda para não pender muito para um lado nem para o outro? Carol, todo governo tem divergências internas e a grande questão é o quanto o governo consegue blindá-las ou torná-las públicas, ou deixarem elas vir à tona e evitar que isso se transforme numa crise. Se for lembrar, por exemplo, no governo Fernando Henrique havia uma divergência no campo econômico entre os mais ortodoxos e fiscalistas e a ala chamada desenvolvimentista, e os símbolos desse conflito eram Pedro Malan, ministro da Fazenda, e José Serra, que foi ministro do Planejamento, depois ministro da Saúde naquele governo. No governo Lula também já vimos divergências que às volta e meia eram simbolizadas pelos dois grandes ministros do início do governo Lula, que depois ambos caíram em desgraça, que era José Dirceu, titular da Casa Civil, Antônio Palocci, titular da Fazenda. Isso é natural. O que sai um pouco da regra no governo Bolsonaro é que isso vem muito facilmente a público. Não só nessa reunião de abril, que acabou tendo o seu vídeo tornado público por outra questão, pela questão envolvendo a saída do ex-juiz Sérgio Moro, mas todas essas divergências, e nesse caso específico, porque as figuras que jogam esse jogo, com perdão aqui do trocadilho, são conhecidas. E aí você mencionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, que vê nisso uma oportunidade de aumento de arrecadação, de atividade econômica. Essa é a bandeira de quem defende a legalização dos jogos, de você construir uma indústria legalizada, regulamentada do jogo e com isso o governo conseguir extrair riqueza, extrair arrecadação de uma atividade que já existe de forma clandestina no país, e os setores conservadores que são contrários aos jogos por crença religiosa, por questão moral ou mesmo por acreditar que isso pode ser um dificultador num problema que já é muito notório do nosso, que é o crime organizado, que é a clandestinidade, a lavagem de dinheiro. E isso foi simbolizado nessa situação que você mencionou pela ministra Damares Alves, mas também os setores da Justiça, o ministro da Justiça tem se posicionado de forma crítica. A grande questão é que o governo tem, na Casa Civil, hoje, talvez um dos parlamentares, um dos políticos que mais abertamente defende essa questão, que é o ministro da Casa Civil, o senador licenciado Ciro Nogueira. Yuri, você já trouxe para a gente os principais argumentos que estão por trás, tanto daqueles que são favoráveis quanto os que são contrários à aprovação desse projeto. Minha pergunta é se por trás de todo esse debate há questões eleitorais também envolvidas, Yuri. Você fala aí da bancada evangélica, por exemplo, tomando a frente nessas discussões de forma contrária ao projeto. O presidente, ao mesmo tempo, sinalizando publicamente um veto também a essa proposta. Tem questão eleitoral envolvida? Sem dúvida alguma, Carol, justamente porque esses setores, principalmente a bancada evangélica e o eleitorado, um segmento do eleitorado conservador, é contrário à legalização dos jogos, da mesma forma que é contrário à legalização de outras atividades que acontecem de forma clandestina no país, como, por exemplo, a questão das drogas. Esse mesmo argumento que é utilizado em relação aos jogos, que regulamentados poderiam significar arrecadação, poderiam criar uma indústria e uma economia própria desse setor, também é o argumento que é utilizado por defensores da legalização de drogas leves, como, por exemplo, a maconha. Também é um argumento que se usa nesse debate.
E esses setores conservadores são contra tanto um quanto o outro, por considerarem que são atividades que são imorais. É uma questão de crença e, enfim, cada um tem a sua. Mas é claro que isso tem um impacto eleitoral porque é um segmento importante para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e ele tem que se equilibrar entre esses interesses dos seus eleitores, desse eleitor que se identifica com bandeiras mais conservadoras e que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito com apoio majoritário, maciço desse segmento social, e, por outro lado, entender que esses setores do seu governo também defendem a legalização por acreditarem que cria-se uma indústria, estimula-se o turismo. Essa é uma das alegações, que apesar de todo o potencial turístico do Brasil, o tamanho, a extensão territorial do país, nós aproveitamos muito pouco o nosso potencial de atrair visitantes estrangeiros para o país. Se os resorts com cassinos seriam a melhor forma de fazer isso, é uma discussão que está colocada nesse debate, inclusive. Mas muita gente acredita que não, porque o que nos impede de atrair mais turistas tem muitos outros fatores mais importantes, seja a questão da nossa imagem no exterior, a questão da violência urbana que assusta o visitante estrangeiro e por aí vai. Então, quem defende a legalização vai dizer por quê, quem é contra a legalização vai dizer por quê, e aí nós vamos ter a oportunidade de saber quem quer que o jogo continue sendo ilegal no Brasil como é hoje, por exemplo, que todos sabem que tem cassino, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existe caça-níquel, todos sabem que existe bingo, todos sabem que existem apostas virtuais, eletrônicas, que são debitadas em cartão de crédito e pagam os impostos no exterior, jogo do bicho. Então todos nós sabemos que isso existe, mas tem que existir na clandestinidade para continuar, sem gerar empregos formais no Brasil, sem pagar mais ou menos 20 a 25 bilhões de reais de impostos para o povo brasileiro. Bem, a Câmara, todo mundo sabe, o Senado também tem autonomia. Alguns querem que eu reprove ou aprove certas coisas lá. Eu tenho meu limite. Fiz o que pude, junto a alguns parlamentares mais chegados a gente, para ver se derrotava o projeto lá. Infelizmente, foi aprovado. A votação do projeto na Câmara dos Deputados contou com o apoio do presidente da Casa. Arthur Lira pautou a votação da proposta, mesmo diante da resistência de parlamentares ligados a grupos religiosos. São esses mesmos grupos que esperam barrar a aprovação no Senado ou pressionar para que o presidente Jair Bolsonaro, de fato, vete o projeto. Mas o texto conta com o apoio de empresários do setor do turismo e do entretenimento, que enxergam na legalização uma oportunidade para novos negócios. A dúvida agora é como os senadores vão reagir à proposta. E vale lembrar, estamos a apenas alguns meses das eleições. Mais perguntas para ele, Yuri Pita, que segue conosco nesse episódio. Yuri, a gente falava na primeira parte desse episódio sobre a pressão de algumas bancadas para que esse projeto não passasse na Câmara, mesmo assim passou. Essas bancadas no Senado, elas têm a mesma força? Carol, tentei sentir um pouco depois da aprovação do projeto na Câmara e muito simbólico, ou acabou sendo, me perdoem o trocadilho, foi uma sorte dos defensores da proposta que esse projeto tenha sido aprovado exatamente na madrugada em que eclodiu a guerra na Ucrânia, o ataque da Rússia ao território ucraniano, que acabou tirando os holofotes que estariam bem mais fortes no que a Câmara discutiu da noite de quarta para quinta e depois na quinta-feira. Mas é importante a gente atentar que houve a aprovação do projeto, mas não houve a concordância da maioria dos 513 deputados. Houve a concordância da maioria dos deputados presentes em plenário na votação do texto principal. No Senado, o que eu ouvi é que há uma resistência maior, a Casa tem um pouco mais de setores conservadores que não estariam tão dispostos a votar esse projeto, mas há um aumento de possibilidade, há uma possibilidade maior desse projeto de fato também ir ao plenário do Senado do que haveria tempos atrás. A grande questão, o copo meio vazio e meio cheio dessa questão, é que no Senado o principal entusiasta da proposta é o senador Ciro Nogueira, que não está no Senado, mas está na Casa Civil do governo federal, ou seja, tem muito poder na sua mão, muita capacidade de articulação e de convencimento dos seus pares por origem ali do Senado para eventualmente isso ser colocado em pauta. Ainda não há uma previsão de que isso aconteça, não está clara ainda qual é a vontade do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco,
e nem das lideranças ainda também não se debruçaram de forma concreta, até porque o Senado está muito mais envolto na discussão das questões relacionadas aos combustíveis. E muita gente também coloca que não é um projeto prioritário. A gente viu na Câmara a resistência de setores da esquerda que devem se manter no Senado, sim, mas no resto dos demais partidos ainda não está muito claro, até porque a bancada evangélica tem mais força na Câmara do que no Senado. Yuri, a gente lembrou aqui nesse episódio que a questão da regulamentação dos jogos de azar é uma discussão que já se estende há cerca de 30 anos. É um projeto que teve origem em 1991. Como você disse, não é, nesse momento, um projeto prioritário, mas já está se arrastando há tanto tempo e a pergunta que a gente se faz é por que agora? Por que essa discussão vem nesse momento? Algo favoreceu esse projeto para que ele ganhasse os holofotes? A conjuntura de que alguns dos seus principais defensores estão em cargos fundamentais da República. Na Casa Civil, como a gente disse, senador Ciro Nogueira, na presidência da Câmara, o presidente Arthur Lira, e o próprio líder do governo, Ricardo Barros, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, foi muito claro quando perguntado sobre o projeto e sobre a questão do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, que ele disse que estava sendo orientado pelo Planalto, seguia as orientações do Planalto, e o Planalto quer dizer não só o presidente Jair Bolsonaro, quer dizer também Ciro Nogueira. Esse aumento de protagonismo desses expoentes do Centrão, a capacidade de articulação de Arthur Lira, que conseguiu tirar votos mesmo de partidos e de bancadas ligadas aos evangélicos, deputados do Republicanos, que é um partido muito identificado com os evangélicos, também deu votos favoráveis à proposta. Uma série de outros partidos, mesmo partidos da esquerda, como o PSB, tem o autor da proposta, Felipe Carreiras. Ou seja, tem uma dispersão de votos que essas figuras que são expoentes do Centrão, que estão no comando principalmente da Câmara neste momento, conseguiram aglutinar para fazer o projeto andar agora. E vale a gente lembrar, o jogo no Brasil já foi legalizado, ele se tornou proibido em 1946, na época, se não me falha a memória, no governo Eurico Gaspar Dutra, o general Dutra, que era inclusive considerado uma figura conservadora, se atribuía ali à pressão de setores numa época em que a Igreja Católica tinha muito mais ascendência sobre as decisões de governo. E agora esse papel de contraponto aos jogos acaba sendo exercido por uma outra igreja, principalmente. Na verdade, várias igrejas, que são as igrejas pentecostais, principalmente as neopentecostais. É assunto que seguiremos acompanhando com a ajuda do Yuri Pita, tenho certeza, viu, Yuri? Convite já está feito. Mais uma vez, obrigada. Sempre um prazer, Carol. Me chama que eu venho. Um beijo para você e um beijo para todos que estão acompanhando a gente aqui no Item Mais. É assunto que vamos ficar de olho, sempre ligados aqui no Item Mais. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.